essas pequenas reflexões com base nas lições bíblicas, tematicamente com avivamento. Nós estamos estudando o que seja avivamento. É um tema muito bom, nós já estudamos esse tema, mas o atual momento precisa que nós reestudemos ele. Então, parabéns à Casa Publicadora que trouxe um tema muito bom, num momento muito bom, onde as igrejas, os cristãos de uma forma geral no nosso Brasil e no mundo, precisam estar atentos ao que está acontecendo e firmes na presença. Escatologicamente falando, nós cremos que dois tipos de igreja existirão à véspera do arrebatamento. É a igreja no estilo de e a igreja no estilo de Filadélfia. Você encontra isso no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Sendo Laodiceia aqueles mornos que têm movimento, que dão a aparência que estão avivados, mas não estão, e o próprio Deus diz: oxalá que fosseis quentes ou frio, mas como sois mornos, eu vos vomitarei da minha boca. E os crentes no estilo de Filadélfia, onde tem a ciência, tem a noção, sabe o que é e serve a Deus com conhecimento. É como Paulo disse: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Prestam perante Deus um culto racional. Então, nós esperamos que nos últimos dias o Senhor nos desperte para sermos como crentes da igreja de Filadélfia, do arrebatamento, a igreja que vai morar nos céus. Neste sentido, o tema do nosso trimestre é Aviva a tua obra. E se você pegar aí 3 semanas passadas, 3 semanas atrás, e estudar o assunto da primeira avivamento no contexto lá atrás de quando esse texto foi produzido: aviva, Senhor, a tua obra, torne-a notória no meio dos anos. Nós já explicamos isso, certo? O subtema fala sobre o chamado das Escrituras ao quebrar o poder de Deus. As Escrituras nos trazem para um momento em que nós devemos nos humilhar perante o Senhor. Como diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e a seu tempo ele vos exaltará. Então, quando nós nos quebrantamos, nós descobrimos o poder de Deus. Pois bem, já estamos diante da lição número 4. O trimestre anda rápido demais, só o trimestre, é uma coisa extraordinária. Então a gente tem que aproveitar cada momento, cada palavra, que é um absurdo. Lição de número 4. O tema da lição número 4 para a semana, porque muita gente pensa que o tema é para o domingo. Não, o tema é para a semana. O tema para a semana é o ministério avivado de Jesus. Nós estamos estudando que Jesus teve um ministério avivado. E nesta dinâmica, nós já passamos do conceito do que é avivamento no Novo Testamento. Dê uma olhada nos vídeos anteriores e você vai aprender. Inclusive quem prega, parabéns. Aí tem muita coisa boa. Cada um desses aqui, dessas reflexões, dá para você extrair uma mensagem. Se você ouvir a reflexão inteira, você tira de dentro da reflexão uma mensagem. Então, fique alerta. No tema desta semana, segunda-feira, nós vimos o nascimento de Jesus sob a virtude do Espírito. Sob a virtude do Espírito. Na terça, o ministério de Jesus sob a virtude do Espírito. Ele não só nasceu guiado pelo Espírito Santo, mas ele teve o seu ministério. Alguns dizem que 3 ou 3 anos e meio, ele começou ali aproximadamente nos 30 e faleceu aos 33 anos. Então, sob o Espírito, tudo que ele fez foi direcionado pelo Espírito. E aqui tem uma parte que nós vamos ler hoje que é um pouco difícil para nós. Nós nos dizemos cristãos, mas quando nós encontramos este texto na Bíblia, eu confesso para vocês que eu fico a pensar. É igual o texto de Abraão. Por que Abraão é tido como pai na fé? Porque Abraão fez o que outros não fariam. Abraão, sai da tua parentela. Abraão saiu. Abraão, onde eu mandar você parar, você para. Abraão parou. Abraão, pega teu filho e oferece o teu filho em sacrifício. Rapaz, por ser o pai da fé, o amigo de Deus, diz o texto: ocultaria eu a meu amigo Abraão? Abraão vai diante de Deus perante uma nação onde tinha pessoas que até tinham lhe prejudicado. A gente precisa ser sinceros. Nós precisamos ser sinceros com relação a isso. Então, você faria, eu faria.
É por isso que a gente tem que olhar para esses homens e mirar a nossa fé. Está escrito no Novo Testamento, que nós vamos ler hoje. É um texto que eu leio ele, não posso fazer como os sofistas, ler e jogar para lá. Eu preciso pegar o texto e internalizar. Eu preciso pegar o texto e trazer para o meu interior e verificar se aquele texto ali, eu naquele local, naquela posição, faria daquele jeito. Por quê? Porque eu também tenho ministério. Você também tem um ministério, você é obreiro, o Senhor te chamou para uma obra. Aí agora, quando nós estamos falando de avivamento, que Jesus nasceu sob a égide do Espírito Santo, Jesus teve um ministério sob a égide do Espírito Santo, mas como é que ficou essa transição entre o nascimento dele e o ministério dele? Porque ali, uma parte muito... Vamos ler o texto aqui, nós vamos entender o que Mateus registra e se nós teríamos condição de estarmos naquela posição, agindo daquela forma. Aí você vai saber se você está avivado ou não. Vamos lá. O nosso texto encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 1, que hoje diz: Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto. É o nosso terceiro vídeo. Você tem 2 para trás, certamente terá mais 3 para frente. Assista todos. O irmão Daniel tem colocado todos numa só capa. E aproveite, meu irmão, para se inscrever no nosso canal. Vá logo aí, ó, clique logo aí. Se inscreva no nosso canal, dê um joinha aí, por favor, tá bom? Compartilhe com alguém, deixe 4 em 1 na versão NVI, nova versão internacional, e eu estou fazendo uso da Bíblia de Estudo NVI, tá? Estou sempre trazendo uma Bíblia diferente para você saber que tem esse conteúdo. Até porque essas Bíblias, na parte de baixo aqui, elas têm comentários, e esses comentários podem te auxiliar muito. Vamos ler o texto que diz assim: a tentação de Jesus, é a epígrafe, versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Então Jesus, então é uma conclusão, uma consumação, para trás tem mais uma coisa, para trás está pessoa e acontecimento. Jesus estava com 30 anos aqui. Jesus apareceu com 12 anos e depois ele, por 18 anos, desapareceu do cenário bíblico. Tem aí uma história que Jesus foi ao Tibete, não tem base bíblica, não tem base bíblica. Então, eu estudo porque sou um pesquisador, mas não coloco isso como meta, não ensino isso para aqueles que me ouvem. Então, Jesus desaparece do cenário dos 12 aos 18 anos. E com 18 anos, 18 anos depois, com 30 anos, ele agora vem ao batismo de João Batista. Já comentei sobre isto ontem. João Batista aguardava alguém que viria, e ele viria uma forma corpórea de uma pomba. E foi dito, quando você vê, esse é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então João Batista viu e disse: ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Pense, meu irmão, que esta notícia está correndo, muita gente está sabendo disso. Pois bem, João Batista não quis batizá-lo, ele disse: deixa por hora para que se cumpra a Escritura. João Batista o batiza. E quando João Batista termina de batizar, isso é para explicar o então. Então, capítulo 4, versículo 1. Quando João Batista termina de batizar Jesus, nós temos que do céu vem uma voz. Ali estava presente a Trindade. O Jesus, o Filho, dentro da água, o Espírito em forma corpórea no ar, e a voz do Pai que vem lá dos céus. Este, perante todos, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Olha que coisa maravilhosa. Aí o texto diz: então, inclusive o último versículo diz assim: então uma voz do céu lhe disse, versículo capítulo 3, né? O último versículo capítulo 3 de Mateus. Então a voz dos céus disse: este é o meu agrado. Se você pega outro texto lá, de um outro sinótico, diz: em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, capítulo 4, versículo 1, Jesus foi levado pelo Espírito. Não esqueça isto. Ele não foi lá por vontade própria. Nós encontramos alguns desafisados ou imprudentes que, quando estão na igreja, aparece alguém endemoniado, ele conversa com o endemoniado. Eu vi até um vídeo aí recente de alguém de uma certa igreja que tem um programa de TV, mostrou uma pessoa pelo menos umas 20 vezes falando que foi curado. Aí depois vem, e você? Eu fui curado por isso, eu fui curado por isso. Ô irmão, isso é simulação, isso é besteira.
Conta-se a história de uma moça que convidou a patroa para ir trabalhar, para ir na igreja dela, e a patroa com muita insistência foi. E quando chegou lá não viu a moça que a convidou, e de repente o culto começa a terminar e começou a entrar aqueles que estavam enfermos e iam ser curados. E eu recebi oração para a cura. E naquele meio entraram várias pessoas e uma cadeirante. Quem é que é a cadeira? A funcionária dela. Ela olhou daqui, viu a funcionária lá e não entendeu. Aí no meio da oração orou, a funcionária curou aquela coisa toda, levantou da cadeira, foi uma comoção. E esta funcionária então desce e vai sentar ao lado da patroa. Ah, você não é aleijado. Ela disse, calma, eu ganhei 100zinho. Ô gente, pelo amor de Deus, não precisa disso. Não precisa disso. Aí nós encontramos alguns que quando encontram um demônio, por exemplo, vão conversar com ele, não é dessa forma, o Espírito não orienta dessa forma. Alguns dizem que estão na carreira ministerial, mas como eu já falei aqui, cantando o hino 115 deitado na rede. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Não é assim, gente. Cadê o cara tapa? Cadê o cidade, o comadre do ano passado, e eu observei alguns movimentos que tiveram logo depois do nosso congresso, né? Rapazes, moças e megafone. Não passou uma semana, acabou. Não é isso, gente, é o dia a dia. É o segunda, terça, quarta, quinta, sexta de janeiro, fevereiro, março. Você tem que fazer isso o tempo todo. Você tem que falar de Jesus o tempo todo. Nisso, para que você seja guiado pelo Espírito. Não é guiada pelo Espírito. E aqui, o Espírito guiou Jesus para um negócio diferente. Não guiou Jesus para curar naquele momento. Não guiou Jesus para expulsar demônio. Não guiou Jesus para ter visões, que é o que muita gente apresenta como símbolo do avivamento, do movimento pentecostal. Eu lembro do momento em que eu desci as águas na cidade de Cristópolis. Quem me batizou foi o pastor Adroaldo no ano de 1993, dia 7 de 1993. E quando eu saí das águas, o pastor Antônio Raimundo chegou para mim e disse, pronto, meu jovem, está batizado, agora vem o deserto, viu? Eu fiquei assim, agora vem o deserto. Que deserto? O deserto da tentação, o deserto que chama a tentação, o problema para cima de você. Tem um livro aí muito bom que diz, por que caem os valentes? É o momento em que você começa a batalha espiritual. Nós temos aí um vídeo que fala sobre esta tentação de Jesus. Nós temos um vídeo aí, onde Jesus ele vai sendo humilhado, depois ele vai exaltado. Assista esse vídeo nosso aí. É você se colocar à disposição do reino, é você dizer, eu tenho ministério, eu vou trabalhar, eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou buscar a direção do Espírito Santo, que imediatamente você vai ser tentado. E aqui, o Espírito Santo não estava levando Jesus para algo ruim, ele estava levando Jesus para uma preparação. Jesus não era o Filho de Deus, mas era plenamente homem. E ele tinha que vencer a tentação para poder dizer, eu venci. Como ele disse, eu venci o mundo. Voz, na guerreira, ela encontra duas coisas. Encontra fogo e encontra marreta. Depois que ela encontra fogo e que ela encontra marreta, é que ela vai encontrar água. Está em Jeremias, capítulo 18, e você observar o oleiro, o Jeremias descendo a casa do oleiro, você vai encontrar um negócio interessante. O processo da preparação do vaso. O oleiro ali tem um processo de preparação do vaso. E o processo de preparação do vaso passa primeiro pela escolha do terreno. Você já pensou como é que o oleiro escolhe o barro, o local de onde ele vai tirar o barro? Esse local deve ter mato por cima. Ele, limpa o mato. As primeiras camadas da terra não servem. Eu digo porque eu já fui oleiro, não oleiro de vaso. Eu fui oleiro de olaria, oleiro de tijolo. Eu fiz tijolo lá na cidade de Cristópolis, eu fiz tijolo. A casa que minha mãe tem aqui hoje é fruto dos tijolos que eu fiz lá, que nós fizemos os tijolos. Você tira a primeira camada porque não serve, tem muita raiz, tem muita impureza, tem muita coisa. Então é preciso arrancar aquilo que não serve, cortar aquilo que não serve, até encontrar o barro. Quando ao tirar, separar, isso dói. Terra, tira, separa, sai do contexto onde você vive, vá para outro contexto. Aí isso é 18, isso é para explicar o que estava acontecendo aqui com Jesus, guiados pelo Espírito para este fim. Se você
Espírito, você vai ter que passar por isso. Se você não passar por isso, você não está aprovado. Tem que ser provado para ser aprovado. Não tem meu pé tá doendo. O camarada quer passar pela prova aqui e se joga ali como se ele fosse capaz para aquilo. Não é assim que funciona. Aí achou que acabou, não. O barro vai levado agora lá para a casa do oleiro. E ele bota o barro seco em cima de uma plataforma e quebra o barro no porrete, gente. Ele esmaga o barro no porrete. Se você for o barro, imagina você sendo esmagado no porrete. Depois disso ele peneira o barro. Gente, pelo amor de Deus. Depois de tudo isso ainda vai ser peneirado? Vai ser peneirado. Peneira o barro. Depois que ele peneira o barro, ele separa aquele resto de raiz, de turrão, osso, de coisa que ficou ali, até ficar só aquela areinha, aquele barrinho ali peneiradinho, aquela coisinha. Vem isso, aí o cara se sente, mas só que não é isso não, a água é para poder esfregar o barro. Para aí, ainda acorde, você vai se transformar num vaso. Você é um barro, para que serve o barro? É por isso que o Salmo 103, verso 14 diz que ele conhece a nossa estrutura e lembra-se que somos pó. É por isso que nós seremos transformados, porque nós somos pó. Nós não passamos de pó. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. O homem morre, vai enterrado, dentro de poucos dias não tem mais nada. Desaparece, volta para a terra. Aí lá, o barro agora vai, com água, vai sendo amassado até pegar um formato. E de vez em quando começa a girar na roda, o vaso quebra o formato. O oleiro vai lá, esmaga aquilo ali de novo e faz um outro vaso conforme o seu formato, conforme ele quer que seja feito. E ele não faz o vaso para usar o vaso onde o vaso quer, ele faz o vaso para usar o vaso onde o vaso precisa ser usado. Por isso que está escrito, tem vasos para honra e vasos para desonra. Um pinico é um vaso, um copo é um vaso. Então interprete aí, entenda. Existem vasos que só são usados na época da festa, ponto final. Existem vasos que são do dia todo, ele é grosso, ele é... Então, lamento, qual é o formato do teu vaso? Você é um vaso em qual formato? Depois que está pronto, quando o oleiro diz, pronto, agora está no meu formato. Qual é o próximo passo? Deixar secar. Bota ele lá no terreiro, deixa ele pegar o sol, deixa ele queimar um pouquinho lá para ele ficar com a cor boa. E depois disso, quando ele acha que está tudo bom, pronto, agora vamos para dentro do forno. É no forno que o vaso sai tinindo. Um abraço ao meu amigo pastor Marco Mariano. Eu preguei uma mensagem semelhante a esta lá na igreja há algum tempo e toda vez que a gente se encontrava, a gente fazia. E aí, pastor, tá tinindo? Tinindo. Você batendo assim, faz tim! O barulho da cerâmica, né? Do vaso. Aí depois disso, meu irmão, ainda pode acontecer do vaso ficar na prateleira para ser utilizado na hora que o oleiro quiser. Sendo assim, você vai entender que se você tem um ministério avivado, no Antigo Testamento tem um exemplo de um mensageiro que não era a hora dele falar, era outro, o tal do Aimaas. Aí ele, não, eu levo a mensagem, eu quero ir. Não, mas eu já mandei. Não, mas eu quero ir. Aí mandaram ele. Aí mais saiu correndo, passou do outro, e quando olharam assim, ó, vem um correndo ali, e destrambelhado de correr, é Aimaas. Aí abriram a porta, ele entrou. Sim, digo, o que está acontecendo? Ah, meu senhor, eu não sei, eu vi um barulho lá, e quando eu vi o barulho eu corri. Sim, mas qual é a mensagem? Não, eu não sei, eu não tenho. Então, meu irmão, aguarde que vai chegar o momento. Aí colocaram ele de lado, veio o outro, ó, meu senhor. A mensagem é esta, aconteceu isso, fulano tal está morto, Beltrano está morto, e o rei agora entendeu a mensagem, o rei soube como agir. É o que eu digo para você, se você é vaso, mas dentro da direção do pelo diabo. O Espírito conduziu Jesus para ser tentado pelo diabo. Nem sempre a tentação que vem a você é uma tentação direta do diabo. Ela pode ser uma permissão de Deus para provar, como aconteceu com o servo Jó. Viste por aí o servo Jó? Aí Deus deu testemunho, um homem temente, obediente, serve a Deus, livra-se do mal. Então, se você é vaso nas mãos de Deus e você está realmente avivado, saiba que todo este processo é necessário na tua vida, porque também o foi na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Pensar em avivamento como o avivamento da vida de Jesus, do ministério de Jesus, porque ele é o modelo. E lembrando que o avivamento dele, o avivamento de Paulo, o avivamento de Estevão, que nós vamos falar sobre Estevão, foram avivamentos que resultaram em morte. Aí o texto está escrito, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguido, mentindo,
disserem todo mal contra vós por minha causa. Eu não estou falando ser preso por motivo, eu estou falando ser preso por causa de Jesus Cristo. Alegrai-vos e exultai-vos, porque assim perseguiu o ministério. Se o teu ministério é avivado, a exemplo de Jesus, que no capítulo 4, versículo de Mateus, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, seja bem-vindo ao time, porque tem batalha por aí. Deus te abençoe, fica conosco. Hoje doeu um pouco, né? Amanhã, para os seus discípulos, vamos falar sobre o Pai Nosso. Amanhã você vai entender alguma coisa. Nós já temos este comentário aí atrás quando nós falamos sobre o Sermão do Monte. Então, tudo que está escrito em Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós temos comentado aí. Assista lá e fique conosco aqui. Se inscreve no nosso canal, compartilhe, curta, comente. Fiquem todos na paz do Senhor. Deixa aí escrito o que você achou disso aqui, se você entendeu. Deus te abençoe.